Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos falar aqui sobre a diferença ou as diferenças de uma igreja e uma associação aqui em Portugal, tá? São diferenças muito importantes. Vamos falar aqui de lei, vamos falar aqui de diferenças bem claras para você compreender, ok? Um dos principais problemas que nós temos aí, muitas pessoas estão constituindo associações e funcionando como igrejas, tá? Ou querendo constituir uma associação para funcionar como uma igreja. Então ela vai ter um documento de associação, vai ter os atos constitutivos ali, né, de uma associação, mas vai funcionar como igreja. Isso nós estamos vendo que é uma coisa que não faz sentido, está muito errado, eu vou mostrar para você aqui. Olha só, você tem dois documentos aí na tela do seu computador ou smartphone, você está vendo dois certificados. Você tem um certificado de uma associação ao lado esquerdo e você tem um certificado de admissibilidade ao lado direito de uma igreja. É o mesmo documento, mas para entidades diferentes aqui no nosso exemplo, para ficar bem claro para você. Esse é o primeiro documento que você recebe quando você está constituindo uma entidade. Uma empresa, uma associação, uma igreja, uma fundação. Esse é o primeiro documento. Olha só, na parte de baixo você tem o objeto social. Não sei se você tem familiaridade com objeto social, talvez tenha, né? Mas objeto social, para quem não sabe, se você vai constituir uma igreja, uma associação, uma fundação, uma empresa, você tem o objeto social. Por exemplo, objeto social da empresa vai vender equipamentos para veículos automotores, né? Vai fabricar brinquedos, é objeto social, é a finalidade daquela empresa que está sendo criada. Associação também. Ao lado esquerdo nós temos aqui o objeto social de uma associação. Nesse caso aqui, tem por objeto, que é finalidade e objetivo, tem por objeto promover o desenvolvimento e apoio social de crianças, jovens, adultos, idosos. Esse é o objeto social desta associação. Poderia ser outra coisa, né? É apenas um exemplo que nós pegamos aqui. Ok, igreja. Olha só o objeto social de igreja. Veja como não faz sentido você ter um objeto social de associação e funcionar como igreja. Olha só o objeto social da igreja. Prestar culto a Deus, divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o ensino da palavra de Deus, da Bíblia. Veja, completamente diferente. É o que uma igreja faz, é como uma igreja funciona. Por isso que não faz sentido você criar uma associação, constituir uma associação, porque você vai ter que obrigatoriamente cometer uma falsidade, tá? Porque você vai criar uma associação, você não vai poder dizer que vai prestar culto a Deus, divulgar a mensagem, por quê? Porque você vai ter que criar uma associação. Eles não vão deferir, não vão autorizar a você criar uma associação e colocar aí o objeto social de uma igreja. Vão dizer, não, você tem que constituir uma igreja para ser igreja, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa cria uma associação, constitui uma associação, coloca um objeto social qualquer, como se fosse uma associação, mas, na verdade, pratica outra coisa, faz outra coisa, funciona outra coisa. Não aquilo que está no objeto social. Funciona como igreja. Tá? Então, é óbvio que isso está errado, né? Nós temos como criar associação ou igreja, cada coisa tem que funcionar do seu modo. Se quer ter uma igreja, constitua uma igreja, né? E não uma associação. Então, nós temos aí, por exemplo, os nomes, tá? Ao lado esquerdo, associação de direito privado, né? É uma associação de direito privado. Acima você tem firma ou denominação aprovada para os elementos abaixo indicados. Associação, e aí eu apaguei associação X, associação Y, associação tal, vai começar obrigatoriamente com a palavra associação. O que não ocorre na igreja poderá começar lá como igreja. Igreja X, igreja Y, comunidade cristã, por aí vai. Então, a própria firma ou denominação já tem a diferença do que é associação do que é igreja. Tá? O que acontece muitas vezes, a pessoa cria a associação X,
aluga um prédio e coloca a placa igreja tal. Ou seja, ela tem um documento de associação, afirma no certificado, ali nos atos, está como associação, mas ela coloca a placa de igreja. Por quê? Porque não é o que é de fato, né? Então ela constitui uma coisa e funciona como outra coisa, tá? Olha o lado direito que você tem aí, em vez de você ter, para efeitos de constituição, uma associação de direito privado, que tem lado esquerdo, o lado direito é para efeitos de constituição de pessoa coletiva religiosa, não católica. Tá? Então, uma igreja é uma pessoa coletiva religiosa. Você quer ter uma igreja em Portugal? Quer constituir uma igreja em Portugal? Então você vai constituir uma pessoa coletiva religiosa, não uma associação. Ok? Então vamos lá. Nós temos então aqui algumas diferenças. Quando você for constituir a sua igreja, você tem que ter a declaração de fé da igreja, a doutrina, a descrição da prática religiosa, os atos de culto, os deveres dos membros, a questão de disciplina, a direção da igreja, o pastor presidente, tá? A função do pastor presidente, a direção da igreja, quem vai ser o tesoureiro, tudo isso. Tá? Os dízimos, as ofertas, como vão funcionar. Se você tem uma associação, você não vai poder ter um estatuto que trate sobre isso, ok? E a contabilidade, que é algo muito, muito importante, porque nós temos as questões fiscais em Portugal, as questões contábeis aqui, né? E isso é muito sério, pode trazer várias complicações, e isso é muito importante analisar, tá? Então, como nós dissemos, a igreja é uma pessoa coletiva religiosa que é totalmente diferente de associação, fundação, empresa. A pessoa coletiva religiosa tem uma lei própria, tem uma contabilidade diferenciada e muito diferenciada. Tão diferenciada que tem muita gente que simplesmente desconhece esse tipo de contabilidade, inclusive contabilistas, ótimos contabilistas, experientes contabilistas, mas que não conhecem a lei própria de pessoa coletiva religiosa que trata de questões fiscais e não tem simplesmente conhecimento dessa modalidade e acaba tratando como se fosse associação, mas não. Associação tem contabilidade de associação. Pessoa coletiva religiosa tem contabilidade de pessoa coletiva religiosa. Assim diz a lei e não se deve dizer o contrário, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos o artigo 32 da lei de pessoa coletiva religiosa, da lei de liberdade religiosa, né, que trata aí da pessoa coletiva religiosa. Temos aí a lei e o artigo, benefícios fiscais. Olha só, tá bem claro, as pessoas coletivas religiosas inscritas estão isentas de qualquer imposto. Olha só, isenção, estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral e tem as hipóteses aí, tá? Lugares de culto, outros prédios. Aí tem o número 2, as pessoas coletivas religiosas inscritas estão igualmente isentas. Aí tem aí do imposto municipal de CISA e sobre as sucessões e doações ou quaisquer outros. Ou seja, o artigo 32 dessa lei que está aqui para você, ele está tratando do quê? Das pessoas coletivas religiosas. São benefícios fiscais para pessoas coletivas religiosas. Não se trata de associação, não tem associação aqui, ok? É uma lei específica e é uma questão contábil específica. Veja que não pode dizer que igreja deve ser tratada ou pode ser tratada como se fosse uma associação. Estou te provando na lei aqui que não é. Então nós estamos encerrando aqui. Essas são as principais diferenças. E qual é o recado aqui? Se você quer constituir uma igreja em Portugal, comece fazendo certo. Constitua uma pessoa coletiva religiosa e não uma associação. Tudo de bom para você. Compartilhe este vídeo com alguém que tenha interesse em saber mais sobre igreja em Portugal, né? E é bom que façamos tudo da maneira que deve ser feita, de acordo com a lei, sem falsidades em objeto social, sem essas manobras aí. Tudo de bom para você, até a próxima.